Ok? Amém? Estamos de volta para a honra e glória do Senhor, para fazer mais esse trabalho nesse domingo de manhã aqui no rancho. Quero mandar um abraço, para as pessoas que têm acompanhado esse trabalho e nos ajudado compartilhando, escrevendo. Dê o seu like. E a nossa meta nesse mês é conquistar 200 inscritos. Amém? Eu quero falar um pouco sobre seguir Jesus, ou ir para Jerusalém, ou ir para o céu. Amém? Um dia, Jesus passando numa cidade, havia um homem sentado na coletoria de imposto. Esse homem chamava Mateus. E eu quero falar um pouco sobre Mateus hoje, sabe o que é interessante? Eu admiro muito esse personagem chamado Mateus, esse homem de Deus chamado Mateus. Porque, humanamente falando, Mateus não tinha nenhuma necessidade. O homem era rico. Ele mexia com dinheiro. Era um funcionário da Receita Federal. Entendeu? Olhando aos olhos nus, no lado material, transitório, passageiro, não faltava nada para Mateus. Mas Jesus olhou dentro do olho dele e falou: Mateus, segue-me. E sabe o que eu achei interessante nisso? Mateus teve que escrever a própria história dele, porque o livro de Mateus foi ele que escreveu. E ele escreve assim, tão singelamente, tão simples. Ele dá pouco destaque à chamada dele. E ele falou assim, ele diz assim: havia um homem chamado Mateus. Eu acho bonita essa palavra. Havia um homem chamado Mateus. E Cristo olhou para ele e disse: segue-me. Havia um homem chamado Mateus. Até o nome Mateus trocou. Mateus foi chamado de Levi. Levi quer dizer unido, ligado. Eu sei, você está ligado com Cristo? Você tem coragem de deixar tudo? Mateus, o testemunho dele é curto. Eu acho que uma linha só dá o testemunho dele. Havia um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus olhou para mim e me chamou: segue-me. E eu deixei tudo e segui. É linda essa palavra. Ou seja, esqueceu. Ali morreu o velho homem. Não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Ao ponto que Cristo trocou o nome dele, chamado Levi. Levi quer dizer ligado, separado, unido. Amém? E também no próprio livro de Lucas 9, Jesus chega no jovem e diz assim: segue-me. Ele fala: Senhor, deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Eu vou te seguir. E você não é desses, que quer servir Jesus depois de velho. O futuro não existe. Você não é desse que você quer servir Jesus depois de você tirar as diferenças com alguém. Você não é desse, que quer servir Jesus, mas primeiro você quer parar de fumar. Não, você também não é desses que quer servir Jesus e quer dar um tempo com aquela amante. Não, Mateus deixou tudo e seguiu. E sabe o que Cristo responde? Cristo responde para aquele jovem: deixa os mortos, que sepulta os seus próprios mortos. Quanto a ti, segue o meu evangelho. Quanto a ti, prega o meu reino. Ou seja, quando você concordar com o tradicionalismo, com a cultura, com as crendices, com as superstições, com as tradições pagã dos seus pais, e por isso você não quer abrir mão desse detalhe, você, sem saber, está sepultando mortos. Mas quando você abandona tudo, não é para odiar ninguém. Na verdade, quando você converte, você começa a amar muito mais sua família, mas com sensatez. Você está entendendo? Com o senso de Cristo. Você vai fazer tudo no senso de Cristo. Quando você começa a deixar tudo nessa área, sabe o que acontece com você? Quando você prega o reino, você tem uma pá da palavra na mão. Você tem uma pá do Espírito na mão, que você vai desenterrar mortos. Quando Jesus chega até Lázaro, diz: Lázaro, sai para fora. Ele estava imundo depois de 4 dias. O mundo está podre no pecado. As pessoas estão mortas nos túmulos do pecado. E quando você seguir Jesus, você vai pregar o reino e você vai ressuscitar morto. Não, você não vai enterrar mortos. O outro diz assim: Senhor, segue-me. Eu quero te seguir, Jesus. E Jesus falou assim: mas deixa eu primeiro.
Essa parte é interessante, quero que você grave. Deixa eu primeiro despedir da minha casa. E Jesus calmamente responde assim para aquele homem: aquele, presta atenção, aquele é você. Aquele que pegar no arado e olhar para trás não pode ser os meus discípulos. O que significa pegar no arado e olhar para trás? Porque você pega a Bíblia, que é duas mãos para ler, irmão. Não vira para a direita, não vira para a esquerda. Mas olhar para trás, o que é olhar para trás? É as pessoas que estão em Cristo, mas lembra quantas mulheres pegou. Vou usar a palavra bem clara. Aquele que está em Cristo fala, mas já bebi todas. Eu bebia muito, mas aqui está lá atrás ainda. Aquele despedir dos pais é concordar com a mentira, é concordar com o egoísmo, com a inveja. Despedir dos parentes é não desligar um passado lá atrás. A Bíblia diz assim que Israel estava no deserto, debaixo de uma coluna de nuvem e do lado a coluna de fogo. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, a Bíblia fala que o povo de Israel voltou no coração para o Egito. Sabe por quê? Porque amava, sonhava com a comida, com a carne do Egito. Amém? A mulher de Ló amava tanto Sodoma. Os valores do coração estavam em Sodoma. Os fundamentos do coração da mulher de Ló não estavam em Cristo, no Evangelho, na lei de Moisés. Estava sabe aonde? Me perdoa, na lei de Moisés? Não, na palavra de Deus. O fundamento da mulher de Ló estava em Sodoma. E quando ela sai, debaixo de fogos, debaixo de raios, debaixo de grande pressão, porque a glória de Deus, a ira de Deus também estava ali, só que a ira de Deus não tocou aquela família, sabe por quê? Porque havia um homem que amava Deus chamado Ló, mas Deus falou assim, quando vocês saírem, não olha para trás. E o coração dela estava lá atrás, e quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Tem muitas estátuas de sal dentro da igreja, tem muitos cristãos que estão dentro do Evangelho, mas estão olhando para trás. Um dia chegou uma moça depressiva lá em casa, chorando, queria morrer, e ficava remoendo o passado, e ficava com saudade do passado. E o Espírito Santo me usou, eu falei, menina, faça uma coisa agora, imagina uma estrada longa que você percorreu, e nessa estrada tem muitas pontes. Sabe o que você faz, menina? Ela falou, não, quebra as pontes do seu passado. Por quê, pastor? Porque o dia da tua fraqueza, o dia das suas confusões existenciais, você vai querer voltar. Mas espiritualmente tu quebraste a ponte. Isso que é simbologia, gente. E você vai olhar para trás e vai ver nuvem de fumaça. E alguém vai te perguntar, que fumaças são aquelas? Da ponte que eu quebrei do meu passado. Eu não volto mais lá. Se for a ponte de uma madeira, toca fogo nela. E alguém vai te perguntar, longe, você vai falar, que fumaças são aquelas? É a fumaça da ponte do meu passado, que eu não quero voltar lá. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, eu avanço para aquela que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, eu vou para Jerusalém. O meu semblante é de um homem que quer ir para Jerusalém. Todo mundo reconhece uma pessoa que quer ir para o céu, ele não se comove, ele não se corrompe, ele não para por nada. A Bíblia diz em Jó que o justo segue o seu caminho. Não importa se esse caminho vai ter choro, não importa se nesse caminho vai ter riso, não importa se esse caminho vai ter aplauso, não importa se esse caminho vai crítica, mas você segue o seu caminho. Porque Jesus, quando estava no livro de Lucas, e ele estava com semblante decididamente de quem ia para Jerusalém, então o samaritano não queria que ele fosse, o samaritano não queria dar apoio para ele ir. Mas o semblante dele, mas você sabe por que o samaritano queria que ele fosse para Jerusalém? Porque o semblante dele, o aspecto dele, a atitude dele era de um homem que queria ir para Jerusalém, como Mateus, depois chamado Levi. Ele deixa tudo e segue. Quebra, toca fogo nas pontes do seu passado. Vou contar uma história comigo. Eu sou uma pessoa já das antigas. Tinha um grupo de música
sertaneja, uma dupla de música sertaneja, que mesmo crente, aquilo marcou uma geração minha. Aquilo marcou relacionamento meu. Eu estou falando, você não olha para trás, estou falando comigo, testemunho meu. Quando eu estava na igreja, voltava para casa, e quando aquela música tocava, aquilo me remetia para trás. Aquilo me puxava para trás, me proibia a minha caminhada para Jerusalém. Um dia eu cheguei em Deus, e eu quebrei a ponte do meu passado nessa canção. A canção mexe muito com a gente, tanto o louvor como a música mundana. A música mundana faz a pessoa chorar, ficar rico, ficar pobre, apaixonado, bom ou mal. Vai lembrar de coisas esquisitas, o arco da velha, o diabo cavuca coisa lá atrás. A Bíblia diz assim, lá no Isaías, meu irmão: não lembrei das coisas passadas. Amém? Porque Deus, irmão, Ele faz nova todas as coisas. Tu não tem percebido isso? Quem tem um semblante que decididamente quer ir para Jerusalém, não se assenta na roda dos escarnecedores, não ouve o conselho dos ímpios, amém? Quem tem um semblante decididamente que vai para Jerusalém, tem prazer, sabe aonde, irmão? Na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, amém? Porque esse homem é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que no seu devido tempo dá o seu fruto, amém? O outro falou assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus calmamente respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é meio confuso para as pessoas que não entendem a palavra. Não tem, então devo ser miserável? Não significa que literalmente Jesus não tinha algo que proibia ele para Jerusalém. Jesus não tinha nada que podia desabonar a ida dele para Jerusalém. Jesus não tinha nada nos seus tornozelos. Jesus não tinha nada amarrado na ponte do seu passado para ele voltar sempre para trás. Quantas pessoas vai bem no evangelho, mas quando as coisas apertam, a borrachona do passado está amarrado um pilar da ponte do passado, você dá 10 passos para trás, e você dá um para frente, dá 10 passos para trás, porque você não consegue desvincular do seu passado. Mas o seu semblante é de um homem, é de uma mulher que quer ir para Jerusalém. Então, meu irmão, assim, aí ele falou assim: olha, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, não é que ele não tinha nada que proibisse ele ir para o céu. Ele não tinha nada que o parava. É como Mateus, deixou tudo e seguiu. E como eu admiro esse tal de Mateus, que posteriormente, falei no início da mensagem, foi trocado o nome. Eu não sou mais Mateus, sou chamado Levi, quer dizer ligado, unido. Ligado, unido. Levi, ligado, Levi, unido. Você é uma pessoa, é ligada e unida a Cristo, e você vai para Jerusalém. Amém? Um abraço e a paz do Senhor.